E aí, pessoal, eu sou o Vitor Barros, estamos aqui em mais um CuraCast e hoje a gente está aqui com pessoas incríveis, né? Vamos falar de um tema muito legal também da cardiologia, mas antes eu quero só lembrar vocês, né, que as nossas matrículas estão abertas, tanto para o curso preparatório para residência, quanto para o curso de plantonistas, né? Então, acesse nossa página, veja isso, está muito incrível. Fala pessoal, sabe uma coisa que eu reparei? Gente, depois um off aqui, o nosso primeiro podcast, a gente parecia dois robôs, tudo doido, retardado, assim, não sabia falar. O Victor tá parecendo um Bueno. A gente fica radialista, né? Gente, meu nome é Bruno, né? Pra quem não me conhece, e eu estou extremamente feliz mesmo, porque tem duas pessoas muito queridas aqui. A doutora Monique, eu conheço há pouco tempo, mas é muito querida já, né? Convive, né, no nosso serviço aqui da Cura Cursos, né? Amanhã E tem, amanhã tem aula. amanhã tem aula, né? E uma professora muito querida, né, da UFG, né, foi minha orientadora aqui, que eu tenho um privilégio, assim, absurdo, né, de ter aqui, gastando um tempinho dela com a gente aqui um pouquinho, que é a professora Rosângela, Que é um tempo muito corrido, que é né? um tempo muito corrido, com certeza, porque ela, assim, assume não só as aulas, mas todas as direções de todos os polos da Universidade Federal, né? Então, estou muito feliz pela presença das duas, de verdade, está sendo muito gratificante isso para mim, tá? Vou passar a palavra para vocês se apresentarem um pouquinho, né, para falar um pouquinho da trajetória de vocês, eu acho que isso é interessante. Depois a gente fala de um tema que, sinceramente, eu domino muitíssimo pouco, que é hipertensão brincando, hipertensão pulmonar, tá? E a gente conversa um pouquinho mais sobre. Pode falar, Monique, pode começar. Ou quer passar pro... Ah, tá. Combinado aqui foi. Pois, Vai Bom, lá, boa Pro. tarde para todo mundo. Eu sou a professora Rosângela Alves, ou Prof. Rose, né? Como Prof. vocês Rose. três me chamam. Estou extremamente feliz de estar aqui com vocês na tarde de hoje. Os três foram meus alunos, os três meus orientados e são brilhantes colegas hoje de profissão para a gente falar de um tema que é um tema relativamente recente na medicina veterinária e na cardiologia também. Então, acho que vai ser um bate-papo muito divertido com a minha filhota cardiológica aqui, né? que tô com assunto fresco na cabeça, porque eu Seu mestrado, defendi meu doutorado? doutorado agora no final de 2025, Aham. então eu tô com assunto aqui, né, pra datar. E foi formada na UFG também, né? Sim, meu nome, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Monique Machado, eu sou graduada na Ah, UFG, aprendi a gostar da cardiologia com a Prof. Rose, desde quando que que você tá? Imagino que como desde o estagiária, né? terceiro período eu fui É. para cardio e na época a Rose atendia a Andrea, o Marcelo, a Priscila, a Aninha, eu fui estagiária de todos e tive o privilégio de poder voltar para o serviço depois que eu fiz o meu mestrado. Então eu estou no serviço da Rose desde 2019. Eu falo que lá é a minha residência. Sim, imagino. Mas que ótimo, gente. A Universidade Federal, né? Eu acho que todas elas, mas a Federal de Goiás, para quem quer ser abraçado, né, consegue ser abraçado, né? E aí a gente percebe isso porque desde o estágio, né? Eu fiz estágio na oncologia, mas por um breve período, a maior parte dos meus estágios, por incrível que pareça, eu estudei oncologia, mas por muitos anos eu fiz estágio com a professora Rosângela na cardiologia. Então eu brinco assim que eu sou um pouco. O cardiolove, o bichinho da cardio me picou um pouquinho. Quase que fui pra cardio, né? Quase com o Vitor também, né? Foi diferente, né? Mas realmente a cardiologia ela é diferenciada e muito, né? Por mérito da professora. Mas então vamos começar a conversar, né? Sobre essa. Quer falar alguma coisa antes? Eu quero, né? Assim, é um tema que a gente trouxe porque é um tema que hoje, né, a gente vê em todo laudo praticamente de ecocardiografia que aquele paciente, seja com uma doença valvar ou a doença que ele vem com uma baixa ou uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar. E eu sei que muita gente fica assim, por quê? O que que é a hipertensão pulmonar, né? Eu lembro que até de ouvir falar de hipertensão pulmonar, não é que eu vou falar assim, se o cachorro tá desmaiando, ou ele tem arritmia ou hipertensão pulmonar. Nem sei se isso é verdade, né? Mas eu ouvi uma época falar disso. E aí, assim, eu queria perguntar o que que é a hipertensão pulmonar, né? Você falou que ela é recente, se puder falar um pouco aí desse histórico, né? Desse entendimento da hipertensão pulmonar. Perfeito. Bom, a Monique já falou que o doutorado dela é sobre isso, então muitas coisas é, técnicas, de conceitos, etc., vocês vão ver que ela vai
arrasar, né, nisso. Em linhas gerais, a hipertensão arterial pulmonar é o aumento da pressão na rede arterial pulmonar. Então, a primeira coisa que a gente não pode confundir é a hipertensão arterial pulmonar com, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. São duas coisas completamente diferentes. E aí, usando seu exemplo, Vitor, para deixar as pessoas mais tranquilas, né, os colegas mais tranquilos, a partir do momento que a gente começou a ter formas de mensurar isso de um jeito não invasivo, então por meio da ecocardiografia, obrigatoriamente quem faz o exame precisa colocar isso no laudo. Então, todo exame ecocardiográfico vocês vão ler lá. Baixa probabilidade, alta probabilidade, etc. Mas aí lembra, né? A professora de clínica falando, a clínica é soberana. Então, a gente não vai tratar o exame. A gente precisa olhar aqueles dados ali do exame, mas junto com todas as outras linhas do que está escrito ali e principalmente com a clínica do paciente. Quando mais ou menos que a gente começou a dar atenção para a hipertensão arterial pulmonar, né? Os pacientes cardiopatas, eles estavam em tratamento, a gente tinha os consensos do tratamento das doenças, mas chegava a um ponto que, mesmo trabalhando com um número grande de medicamentos, aumentando dose, diminuindo intervalo, o paciente voltava principalmente com duas queixas, ou síncope, então desmaio, ou uma recidiva de dispneia, né? Então, dispneico, mesmo recebendo, por exemplo, diurético na dose correta, inibidor de ECA e por aí vai. Então, começou-se a compreender que tinha algum outro fator na fisiopatogenia da doença que não estava sendo observado. Até hoje, o ventrículo direito ainda é um pouco esquecido. A gente pode dizer que um dos trabalhos mais robustos, né, sobre o ventrículo direito, que eu ousaria dizer da cardiologia nacional, foi o que a Monique acabou de defender. Né? Então, assim, a gente não tem ainda muitos estudos do lado direito do coração. E o pessoal da Universidade de Wisconsin, né? Então, crédito muito para a doutora Heidi Kelleyhan, ela que fez as primeiras publicações e os primeiros parâmetros, as primeiras categorizações do que seria hipertensão pulmonar em cães. Então, a partir daí que vem tudo que a gente estuda. Então, só para ter um contextozinho histórico, 2010 ela apresenta para a cardiologia veterinária essa síndrome clínica, né? E em 2020 sai o primeiro consenso. Então, é tudo muito recente. E a gente acompanhando isso com o desenrolar, né, dos pacientes que a gente acompanha, entendendo, isso a gente vai falar mais para frente, que não são só cardiopatas, né, que tem hipertensão arterial pulmonar, e também identificando o que a gente pode usar a mais para chegar a um diagnóstico mais precoce, a diferenciar qual é a causa, e com um número muito reduzido de fármacos ainda para usar. Então, basicamente, é a partir daí que a gente começa e que a gente pode desenvolver, né, a nossa conversa aqui de hoje. Adorei. Nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma sobre hipertensão pulmonar. A prof. Óbvio, né? De onde que ela tirou, né? Fonte inesgotável de sabedoria. Dessa forma, eu nunca tinha ouvido. Perfeito. Hipertensão. Professora, quando a gente fala sobre hipertensão arterial pulmonar, né? Ela é porque assim, às vezes a gente esquece na cabeça assim, aonde que tá, né, ela ali. Então você falou sobre o ventrículo direito, né? Mas vocês podem, por favor, assim, só recapitular o que que é o fluxo ali do coração, átrio direito, ventrículo direito, para a galera entender assim mais ou menos. Sim, sim. Então vamos lá. Lembra que a circulação, ela é como se fosse um trânsito de mão única, né? Então a gente vai ter lá, por exemplo, o sangue vindo oxigenado, entrando no lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares, chega até o átrio esquerdo, bombeado para o ventrículo esquerdo, então passando pela válvula mitral. Quando o ventrículo esquerdo entra em sístole, bombeia o sangue via artéria aorta para todo o organismo. Depois ele retorna para o lado direito do coração pelas veias cava cranial e caudal, chega
chega no átrio direito, dali é bombeado para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide, e daí, de novo, ele volta para os pulmões. Quando o ventrículo direito faz a sua sístole, ele chega aos pulmões pela artéria pulmonar. Então, a gente está falando da hipertensão ali, da artéria pulmonar. Só que aí já começamos a pensar que quando o fluxo sai do ventrículo direito para a artéria pulmonar e pulmões, a gente está falando de rede arterial. Mas o que mais que tem lá no pulmão? Depois que acontece as trocas gasosas, né? Esse sangue ele volta das veias pulmonares para o lado esquerdo do coração. Aí vem uma coisa muito bacana que é entender que existe uma hipertensão arterial pulmonar que pode ser pré-capilar, ou seja, sendo originada aqui do lado direito, ou pós-capilar, ou seja, em decorrência de um aumento, principalmente da pressão do átrio esquerdo. Então, a gente tem ela pré e pós-capilar. Quer completar aí, Monique? Imagino que isso deve interferir completamente até nos resultados ecocardiográficos, né, de expansão, né, de alterações cardíacas, né, ou até mesmo de derrame, né, pleural, né, a dependendo de onde a gente tem essa hipertensão mais exacerbada, né? Sim, e muitas vezes combinada também. O Uhum. paciente pode ter as duas formas, a pós-capilar com a pré-capilar. E aí, quando a gente fala, né, da hipertensão, né, dá-se a entender de que alguém foi lá e mediu diretamente a aferição da pressão daquela artéria pulmonar. É assim que funciona? Não? Ou é somente uma estimativa, como o Victor falou, pelo exame ecocardiográfico? Existe uma forma de a gente fazer a mensuração exata lá? Ou como que funciona? Existe, né? Da onde começou isso? De forma invasiva, estão usando catéter, né? E aí verificava-se a pressão lá na artéria pulmonar. Só que aí hoje a gente faz isso com o paciente acordado e de forma não invasiva. Então, tenho vários parâmetros do eco que eu posso utilizar para me dar indícios de que a pressão arterial pulmonar está elevada. Então, um exemplo. Se o paciente tem uma regurgitação na válvula tricúspide e quem está fazendo o eco vai mensurar o fluxo daquela regurgitação. Geralmente, os fluxos dentro do coração eles têm uma velocidade de 1 metro por segundo. E aí isso vai garantindo as pressões normais entre as câmaras. Se esse fluxo da regurgitação tricúspide estiver, por exemplo, lá perto de 3 metros por segundo, a gente já sabe que essa pressão pulmonar vai estar acima de 20 milímetros de mercúrio. Então, hoje já tem, né, um ponto de corte. Né, A gente já fala que é um preditor de hipertensão arterial pulmonar esse gradiente de pressão estar acima de 25. Mas isso é só uma coisa. Outras coisas que podem ser observadas, a hipertrofia do ventrículo direito. Quando a gente tem uma sobrecarga no ventrículo direito, e lá naquela imagem do eco, que parece o cogumelo com uma meia-lua, o septo interventricular está achatado, porque tem uma pressão do lado direito muito grande. Quando a própria artéria pulmonar dilata, então, hoje a gente já faz uma medida, né, que compara o diâmetro da artéria pulmonar com o diâmetro da aorta, lá na base do coração. Então, quando essa relação está aumentada, significa uma probabilidade de hipertensão arterial pulmonar. O que mais, Monique? Acessibilidade do ramo direito, a gente avalia também pelo ecocardiograma, como é uma artéria, né? Essa artéria ela tem tem que pulsar, tem que distender-se. Sim, sim. E a gente avalia a distensibilidade do ramo direito da artéria pulmonar. Quando ele está reduzido e a gente tem um valor de corte ali para ecocardiografia, ele deve ser superior a 30% de distensibilidade. Abaixo disso, a gente também considera isso como um fator ali preditor de hipertensão pulmonar. Porque, assim, né, até para chegar onde eu quero chegar, porque, assim, o fato, então, de ter, mesmo que uma mensuração, uma ideia, né, de ter uma pressão, né, elevada ali, né, na artéria pulmonar, a gente tem isso de informações, seja por eco, até por uma avaliação invasiva, mas o importante é a gente entender que esse aumento de pressão, ele vai causar o quê?
pro sangue, pro coração ali. O coração ele não vai conseguir jogar o sangue com tanta facilidade pro pulmão. É isso que é o problema que vai acontecer? Essa é a grande situação de um aumento de pressão na artéria pulmonar ou não? Ou eu tô viajando? Sim, é exatamente isso, o aumento da pós-carga, a gente diz. Isso. Assim, vou falar agora desde o início, né, que essas condições que a gente avalia, são sítios anatômicos que a gente chama, avaliados pela ecocardiografia, a gente só faz quando é um coração que não tem obstrução da via de saída. Então, vamos supor que seja um cão O que com é a via de saída? a via de saída a gente floreia muito, né, na cardiologia, a gente dá alguns nomes aí para florear as coisas, mas a via de saída é a região em que o ventrículo ele ejeta o sangue para a artéria, né, para a circulação, ou grande circulação, no caso ventrículo esquerdo para a aorta. Então, a gente considera ali a via de saída do ventrículo esquerdo aquela região de saída do sangue, do ventrículo esquerdo para a aorta e do ventrículo direito, a região ali de saída do sangue do VD para a artéria pulmonar. Tá. E aí, só lembrar uma coisa, quando a Monique fala, tá aumentando pós-carga, em termos gerais, tá aumentando Resistência, a né? dificuldade, ou seja, o trabalho, a força que os ventrículos precisam fazer para ejetar esse volume. Então, aqui, principalmente, a gente falando do lado direito do coração, né? Mas toda vez que falar de pós-carga, lembra que a gente está falando de trabalho. E trabalho relacionado à capacidade de complacência ou de distensibilidade dos vasos. E a pré-carga? Volume. Tá? Então, pré-carga é volume que chega, que vem do corpo de volta para o coração, para ele bombear de novo. E aí, se a gente for lembrar rapidinho lá, quando a gente fala de insuficiência cardíaca que teve aumento da pré-carga. Por que teve aumento do volume? Porque quando todos vocês estudam, a gente vê lá os mecanismos de compensação, os mecanismos fazendo ativação do sistema renina, vasoconstrição periférica, fazendo reabsorção de sódio de água, está chegando mais volume no coração. Então, pré-carga, volume, pós-carga, trabalho. Sim. Então, essas variáveis ecocardiográficas a gente só utiliza para o paciente que não tem a estenose pulmonar, no caso. Eu já ia Que é a perguntar estenose isso. da via de saída. Então, Isso é o que ela está chamando de obstrução da via de saída Aham. do ventrículo então, se é direito. um paciente que tem estenose pulmonar ou até dupla câmara de VD, que é uma outra condição congênita, que ele nasce com uma obstrução ali da saída de sangue, aí a gente não consegue avaliar de fato ali pela ecocardiografia a pressão na vasculatura pulmonar. Aí a gente só conseguiria com cateterismo, porque a gente teria que vencer ali aquela resistência que está em cima do ventrículo direito. Porque o ecocardiograma, ele vai basicamente avaliar a velocidade, né? Se a gente tem duas câmeras ali, só essa avaliação ela acaba sendo dificultada, né? A gente não consegue avaliar essa questão, né? Isso. Entendi. Eu lembro até porque, assim, né, na minha residência, eu fui o rei das congênitas. Foi. Né? É uma aqui, professora Rosângela. Sempre. Peguei. Isso. Acho que ele teve até a hepta. Foi hepta. Tá vendo? Eu pegava, assim, muita congênita. Não sei porquê, mas era só eu que pegava. E aí eu lembro que a gente pegou alguns casos de estenose de pulmonar. E aí eu falava assim, gente, mas na estenose pulmonar, a pressão lá na artéria pulmonar tá alta. Mas isso não é a mesma coisa que uma hipertensão pulmonar. Não. Não. É uma hipertensão por causa de uma estenose da válvula ali, mas às vezes aquele fluxo no pulmão tá ok. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Entendi. Então vamos começar a tentar destrinchar um pouco a hipertensão pulmonar. A gente já tem um conceito já bem estabelecido. Mas então, quais são as causas da hipertensão pulmonar? Vou começar a falar os grupos, ela está tropeçando e falando os grupos. Tá? Eu vou falar as causas gerais e aí a Monique vai dividir isso nos grupos. Hoje a Perfeito. gente considera 6 grupos, não é isso, Sim. Monique? Bom, então, qual que todo mundo pensa mais? O do paciente cardiopata, né? Esse é o grupo 2, tá? Então, o aumento da pressão da artéria pulmonar em virtude da evolução de uma doença cardíaca. Mas tem vários outros. Tem a doença primária respiratória,
tá? Seja ela de caráter obstrutivo ou restritivo. Tem as enfermidades congênitas, idiopáticas, né, do leito vascular pulmonar. Tem as verminoses, né? Os parasitas pulmonares, parasitas cardíacos, né? Então, um exemplo, a girofilária pode levar a hipertensão pulmonar. As causas obstrutivas do ponto de vista tromboembólico, né? E aí vai entrar neoplasias que podem produzir isso também. E aí, em virtude desse pool tão grande de condições, isso foi categorizado em 6 grupos. Aí, como ela tá com esses 6 grupos Sim. super fresquinhos, conta aí quais são. Manda aí. 1, 2, 3, 4, 5, Sim, 6. na veterinária a gente tem essa classificação das doenças causadoras de hipertensão pulmonar em 6 grupos. Então, o grupo 1 a gente inclui a forma idiopática da doença, apresentação por vasculite. Então, um exemplo de vasculite, paciente com erliquiose, ele faz vasculite, ou às vezes ingere alguma toxina, usa algum fármaco, ele pode fazer uma inflamação, uma vasculite, uma arterite ali do sistema arterial pulmonar Ele vai gerar uma obstrução, uma contração ali daquela artéria e vai dificultar a passagem do sangue, vai fazer aumento da pressão. sim, aumento da resistência vascular por vasoconstrição da parte arterial. E nesse grupo também, a gente inclui as doenças congênitas, como por exemplo PDA, ou a comunicação interventricular, que gera um hiperfluxo pulmonar. Então, se o animal nasce com alguma anomalia ali, dessas, que o sangue em uma condição normal, ele vai ser desviado do ventrículo esquerdo, da circulação sistêmica, para a circulação pulmonar. Então, a circulação pulmonar, ela passa a receber mais volume de sangue do que a capacidade ali fisiológica. Então, essa também é uma condição que pode levar à hipertensão pulmonar. Tudo isso ali dentro do grupo 1. O grupo 2 é secundário à insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Então, é o paciente que a gente vê todo dia, com insuficiência de válvula mitral, com aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, fazendo edema de pulmão. Aí ele evolui para hipertensão pulmonar, essa que a gente chama de pós-capilar. A do grupo 3... Só uma pergunta. Nesse caso aí, é porque o lado esquerdo tá com tanta congestão que essa congestão ela acumula até lá no lado direito? Seria bem que isso ou não? Tô viajando. Congestão venosa, Isso. capilar e a rede arterial pulmonar, ela responde a qualquer condição de hipóxia fazendo vasoconstrição. Então, a vasoconstrição arteriolar que acontece ali num paciente que está em edema de pulmão, tá? Ela é uma das causadoras de hipertensão pulmonar. Entendi. Então, não só a congestão, mas também a vasoconstrição em resposta à hipoxemia. Sim. Legal. É complexo. É um contrassenso, né, na verdade, né? O organismo ele tenta compensar uma coisa errada, né? Porque ele não tinha que dilatar. Sim, a circulação sistêmica, ela dilata quando tem uma região com hipóxia, mas a circulação pulmonar não, ela faz o contrário, ela faz vasoconstrição para mandar o fluxo para uma região do pulmão que está ventilando melhor. Vocês têm que pensar que qual é o objetivo do pulmão? É oxigenar o sangue. Então, se a gente tem uma área que está com edema pulmonar, uma área que está com uma pneumonia grave, cheia de secreção, aquela área pulmonar não vai conseguir fazer as trocas alveolares corretamente. Então, ele faz vasoconstrição ali para que o fluxo seja direcionado para uma área melhor. Então, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva esquerda, que está com uma pré-carga, né, aumentada no átrio esquerdo, fazendo então uma congestão venosa pulmonar, aquela região ali que está formando edema pulmonar é uma área ruim para oxigenação. Então, a rede arterial, que está aqui do outro lado, pulmonar, vai fazer vasoconstrição, porque ali não é um bom sítio. Só que fazendo vasoconstrição, as paredes estão ficando menos complacentes, que acontece com a pressão, sobe. Impacta na resistência. É. Sim. Então é desse jeito que a insuficiência esquerda leva à hipertensão Isso. pulmonar, Sim. né?
Por isso que a gente fala, é pós-capilar, porque tá vindo do Entendi. outro lado, Entendi. né? Enquanto se a gente tiver fala grupo 3 aí. Aí o grupo 3, ele inclui as doenças que fazem hipóxia. Então, animal com colapso de traqueia, o animal com doença pulmonar obstrutiva, paciente com pneumonia. Por esse mesmo motivo que vocês acabaram de falar, o paciente está precisando fazer uma troca gasosa mais intensa, ele faz Mais eficiente, sim. ele faz a vasoconstrição para tentar ser mais eficiente. É Ah, a tá. chamada vasoconstrição hipóxica. Entendi. Então, essa é uma particularidade Entendi. aí da vasculatura pulmonar. E o grupo 4 são 6, né? O grupo 4 é por doenças tromboembólicas. Então, tromboembolismo pulmonar crônico ou agudo. Causa uma obstrução e vai fazer aumento da pressão, né? Faz aumento da pressão, aumento da resistência, que impacta na pressão. A do grupo 5 é a hipertensão pulmonar secundária às doenças parasitárias, então a dirofilariose é um exemplo aí que a gente tem. E a do grupo 6 é por mais de um fator, então... Uma miscelânea de fatores. Isso, exatamente. Como que Então, às vezes o vocês... paciente tem ali insuficiência cardíaca congestiva esquerda e colapso de traqueia, que é muito comum, né? Uhum. A gente vê nos nossos TOIs. Como que vocês sabem que a hipertensão ela causou uma insuficiência cardíaca ou a insuficiência cardíaca que causou hipertensão? Isso é possível? Porque as duas causas elas podem se correlacionar, não podem? Uma hipertensão ela pode fazer uma insuficiência cardíaca ou não? Acho que do lado direito ela faria, né? Isso, Sim, não? a hipertensão pulmonar faz insuficiência do Do lado direito. direito. É. Mas Isso o contrário não acontece. tem como acontecer. A insuficiência cardíaca do lado direito fazer uma hipertensão, né? Porque Não, aí seria uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda fazendo uma hipertensão pulmonar e a hipertensão pulmonar faz uma é insuficiência isso. cardíaca Entendi. Aham. direita. Isso. Entendi. Que daí entra no grupo 2, que é por causa do edema, não é? É isso? Sim, É difícil, gente, esse negócio, tá? Não. O mais interessante é isso, buscar por um diagnóstico, tentar E instruir acho que os cardiologia e autores. fisiologia não tem como. Se você não entendeu a fisiologia de todo o processo, você fica maluco, né? Porque como que nada é decorado, basicamente. É um entendimento fisiológico do que está Sim. acontecendo. E aí vamos voltar lá no laudo do exame, que é o que está o ponto de interrogação na cabeça de todo mundo que Isso. recebe o laudo. Por isso que lá está escrito probabilidade. Porque a gente analisou os sítios de análise, viu os parâmetros são compatíveis de forma leve, moderada ou forte de que aquele paciente tem probabilidade de ter hipertensão arterial pulmonar. Porque aí o clínico precisa primeiro entender o que ele tem na verdade. Ele é o paciente da doença mitral, ele é um paciente da bronquite crônica, da broncomalácia, ele é o paciente da dirofilária, ele é o paciente da congênita. Quem é esse paciente? Né? E porque nós não estamos medindo exatamente de forma invasiva. Por isso que a gente vai usar vários sítios, né? De forma geral, que a gente já falou, ventrículo direito, as artérias, né? Veia cava caudal, que a gente pode olhar também por meio de uma das janelas ecocardiográficas, então é isso. E assim, clinicamente, o sinal clínico é a síncope ou tem mais coisas que a gente pode ver? A dispneia, vocês falaram também, né? Teria mais algum sinal da um paciente que está com hipertensão pulmonar? Depende da causa, mas os sintomas mais comuns são síncope, taquipneia, evolui para dispneia, dependendo da causa, tosse, intolerância ao exercício. E também. cianose, né? Cianose. Cianose. Tá. Então, dispneia, distúrbio respiratório no geral, né? E aí, mais uma vez, lembrando, o que vai chamar a atenção do clínico é o paciente que muitas vezes já está sob um protocolo de tratamento e a resposta não está sendo a esperado. Tá refratário ao Então, tratamento. parece que o tratamento não está completamente adequado. E às vezes não é isso, é porque tem um fator a mais que precisa ser observado, que é o aparecimento da hipertensão pulmonar. Entendi. Então, quando
Vamos lá. Então eu peguei um laudo, né, tá, como um sugestivo, né, de uma possível hipertensão pulmonar. Isso quer dizer, então, basicamente para mim que eu preciso encontrar agora, dentro de todos os meus diagnósticos diferenciais, a causa para eu conseguir tratar esse paciente diretamente, porque senão esse tratamento vai ficar continuar sendo refratário até eu conseguir encontrar a causa primária e tratar efetivamente isso. É isso? Perfeito. Perfeito. E o que que eu posso fazer? Que eu vi que tem a hipertensão pulmonar, né? Aí o Bruno falou sobre tratar a causa, mas tem algo que eu posso fazer até descobrir essa causa para diminuir essa pressão lá dentro? Você vai fazer isso baseado na etiologia. Entendi. Sim. Então, vamos pegar o exemplo mais comum. Paciente com doença valvar mitral, vamos colocar ele lá na classe C, que ele já está recebendo diurético, inibidor de ECA, pimobendan. Espironolactona. Tá assim. Se a Monique acabou de falar que o que estava produzindo isso era uma sobrecarga ou um aumento da pré-carga do lado esquerdo do coração, o que eu posso fazer de tratamento se agora começam a aparecer sinais de hipertensão pulmonar? Eu preciso redistribuir isso melhor. Então, eu preciso ou aumentar a diurese ou melhorar a vasodilatação, né? Então, eu posso ajustar as doses do diurético, do pimobendan, do inibidor de ECA. Otimizar a terapia ali da doença Isso. do lado esquerdo. Ou ainda, vem o paciente e ele tem um problema respiratório crônico. O que eu posso fazer para otimizar essa terapia lá? E aí lembra que quando tem um paciente com doença respiratória, ele tem infiltrado peribronquial, perivascular, etc. Às vezes a otimização está no uso do anti-inflamatório esteroidal, né? Está no uso das nebulizações, está em outras coisas que não exatamente no medicamento específico, num vasodilatador arterial pulmonar, que a gente também pode lançar mão, mas não precisa pensar nele já num primeiro momento. E é engraçado porque eu achava assim, deu hipertensão, já vai pro sildenafil, né? Mas não, então dá para você otimizar o tratamento da condição primária geral, né? Tem sempre que otimizar. E aí a gente só trata mesmo o paciente com sildenafil quando ele está sintomático. E quando a gente já otimizou ali o tratamento da causa. E aí vem uma ressalva que pode chocar todo mundo que lembra do sildenafil toda vez. O paciente do grupo 3, a gente tem evidências científicas de que ele está fazendo tratamento para desordem respiratória e ele tem hipertensão pulmonar, eu entro com sildenafil, é bem provável que ele melhore. O paciente cardiopata, se eu faço a inclusão do sildenafil, eu posso produzir um edema pulmonar agudo. Sim. Eu não sabia disso. Nossa, eu já vi muito isso. Muito mesmo. O paciente evolui para edema agudo de pulmão quando começa o sildenafil, é cardiopata. Por que isso acontece? Porque a vasculatura ali já está congesta, já tem fluido no interstício, às vezes até no alvéolo. Se a gente vasodilata, então vai extravasar mais líquido do vaso. Então, Você vai aumentar de forma abrupta o débito do ventrículo direito. E aí, para onde que o ventrículo, qual é a via de saída? É para o pulmão. Então, o pulmão já está congesto, um hiperfluxo pela sua vasodilatação produzida pelo sildenafil e tem o extravasamento intersticial. Então, assim, só para eu entender, no caso do paciente cardiopata, aquele com ICCE, né, do lado esquerdo, fez congestão pulmonar, nesse caso, o sildenafil ele vai ser contraindicado ou depende do caso? depende. Depende. Então, assim, se a gente for dividir em etapas, e aí você não concordar, você fala que não concorda. A primeira coisa é otimizar o que está fazendo. Entendi. Então, o que eu posso melhorar? Por isso que lembra que quando vocês estavam estudando lá as doenças cardíacas, a gente sempre falava, começa com a menor dose e o maior intervalo, porque eu tenho muita coisa para caminhar. Então, eu já mexi nas doses, já diminui os intervalos, aumentei a frequência dos fármacos e ainda não está bom, eu posso inserir o sildenafil, né? O que ele vai fazer de diferente de todos os outros fármacos da cardiologia? Ele é um inibidor da fosfodiesterase 5, né? Então, ele vai fazer vasodilatação arterial pulmonar. E aí, a gente vai
observando o paciente clinicamente. E aí eu quero voltar a uma observação. Tem gente que acha que a gente entra com o sildenafil e aí, obrigatoriamente, eu faço eco e, por exemplo, o gradiente de pressão lá da tricúspide que eu estava medindo, do refluxo da tricúspide, ele cai imediatamente. Ele pode cair, mas não em todo paciente. O que vai ser o mais importante? A resposta clínica. Então, hoje, no mundo, o que mais se tem praticado nesses pacientes? Conversar com os responsáveis sob a ótica de um questionário de qualidade de vida. O paciente precisa respirar melhor, ter mais capacidade de movimentação, de exercício, tossir menos, ficar menos cianótico. Então, clinicamente ele precisa melhorar. Isso para a gente é mais importante do que os números dos exames melhorarem, porque pode não melhorar. Sim, fica lá toda a vida, alta probabilidade de ter hipertensão pulmonar, mas clinicamente eles podem, né, estabilizar. A gente espera, quando a gente começa o tratamento, estabilização dos sinais clínicos. Mas a lesão. Você não vai zerar, né? Aquilo ali vai continuar com o coração doente, mas com os sinais controlados o máximo possível, né? Sim. E aí, quando que chega a indicação do sildenafil? Quando tem síncope, Que você melhorou que podia e melhorar. a gente melhorou tudo no tratamento de Excluiu a base. arritmia, porque a Isso. síncope pode ser arrítmica, então excluiu a arritmia, porque senão o tratamento é outro, é antiarrítmico. Isso. Já otimizou a terapia que está fazendo e o paciente continua tendo síncope, principalmente. Entendi. E aí, deixa eu te perguntar, assim, nesses anos de cardiologia de vocês, né? Me conta, assim, e como que é prescrever o sildenafil para o cliente? Ele usa também? Como que é? A parte mais engraçada, a Rose É? tem uma história. Conta. Não vai falar, mas vai falar. Vai fazer. Experiência, eu conto a minha história. Pra mim, a parte mais divertida da cardiologia é prescrever sildenafil, porque todo mundo acha que a gente prescreveu errado, né? O tutor, ele fala, mas você tem certeza que é esse remédio? Então, é engraçado, né? porque todo mundo conhece, sabe, né? Sabe o que Viagra é, né? Pra que as pessoas usam, né? Tem mais de uma função, né? Sim, tem mais de uma função, né? É. E já recebi até mensagem pelo WhatsApp do tutor dizendo assim: a Monique prescreveu isso pro meu cachorro. Eu tô vendo só agora. Será que tá certo? Bom, coisas muito importantes. Primeiro, é que a gente precisa treinar, é treinamento mesmo, fazer a prescrição com naturalidade. Sim, não, sem Porque rir. tem que ser natural para a gente, porque na maioria das vezes não vai ser para o cliente. Uma pergunta que às vezes aparece, mas aí depende da coragem do cliente de perguntar para a gente, é se o cachorro vai ter Nossa, direção. certeza. Isso, essa pergunta ia acontecer. Né? Então, Claro. as perguntam. Pois é, Né? né? E não vai. Lembra lá anatomicamente que o cão tem osso peniano, não vai. O que a gente já observou disso e que também é muito engraçado, mas é da área da pesquisa. A gente já orientou uma tese de doutorado em que era utilizado em coelhos, né? E era um experimento que a gente chama de cego. Então, o doutorando não sabia quem era o animal que estava recebendo, mas os coelhos tinham direção. Então, né? Foi o doutorado da Aninha, né? Então, ela sabia. Variavelmente, algum coelho estava mais animadinho com a utilização do sildenafil. Mas a história que eles adoram, então vou ter que contar agora, né? Vai para o mundo agora. É de um paciente que era da neurologia, né? Então, era lá do professor Adilson à época, e era um paciente muito complicado, porque já estava num quadro neurológico muito avançado, com muito comprometimento da qualidade de vida, e os seus responsáveis, eles não tinham a mesma opinião a respeito da condução. Então, basicamente, era um casal
A moça queria tentar muito ainda, achava que precisava tentar um pouco mais aquela condição, e o marido achava que não, que já era um quadro terminal, que a indicação de eutanásia seria interessante. E esse dilema produziu uma crise conjugal. Então, no momento da consulta na neurologia, eles não estavam conversando. Então, era como se falasse assim: doutor, fala para ele que o cachorro está sofrendo. Doutor, fala para ela que eu acho que ainda tem que fazer tais e tais coisas. Então, essa era a situação. O professor conduziu toda a consulta neurológica e, acho que para sorte dele, do cachorro e do universo todinho, havia uma alteração na auscultação. E aí ele encaminhou para cardiologia. Na cardiologia, a gente fez o diagnóstico, o paciente tinha uma doença degenerativa da válvula mitral, então já tinha sinais de hipertensão pulmonar. Então, dentro de toda a nossa prescrição, ele recebeu em algum momento também o sildenafil. E marcamos os retornos, né? E o professor sempre conversando comigo, que era muito difícil cuidar desses clientes, porque era sempre uma consulta muito tensa, né? Um não falava com o outro, aquele climão, tal. E aí ele volta no retorno da cardiologia primeiro. Então, 2 aspectos. A gente tinha feito a prescrição para 1 mês, eles voltaram com menos de 2 semanas, porque a medicação tinha acabado. E segundo, eles voltaram de mãos dadas. Cardiologia é isso, gente. Trator. Conjugal. Cardiologia. Relação ao bom casal. Então, eles voltaram de mãos dadas, estavam muito mais em concordância com o que fazer. Eu acho que a eutanásia foi completamente abolida, senão não ia ter mais prescrição, pensem bem. E aí, então, a gente pôde conversar um pouco melhor com eles, né? E aí fica a dica: se a medicação acabar antes, a gente não pergunta por quê. A gente só olha se a dose que está sendo dada para o paciente é a dose certinha. Se tiver uma alegria no semblante dos nossos clientes, ok, a gente também leva na naturalidade e continua Sim. tratando o paciente, né? Então, quando eu devolvi esse possível. paciente para neuro, já chegou lá num clima muito mais agradável. Foi conduzido melhor, né? O cardio também é terapia de casal, né? Sim. Muito mais. Mas, professor, existe algum momento assim que o Bruno não consegue? Existe algum momento assim que, por exemplo, se parou de responder a essa medicação, existe algo a mais que a gente possa fazer? Ou não? Comprovado, não. Não, infelizmente não. Na medicina, utilizam-se alguns grupos de fármacos adicionais, mas que não têm evidências de bons efeitos nos cães, né? Então, alguns inibidores de canais de cálcio, né? Alguns vasodilatadores, inibidores dos receptores de endotelina, alguns que atuam aumentando o óxido nítrico, né? Que é vasodilatador, mas não tem evidências científicas na veterinária. Então, de novo, assim, é um assunto que ainda carece de muito mais estudos, né? Até vou aproveitar que você fez essa pergunta e fazer um parênteses, vamos ver se a Monique vai falar alguma coisa diferente. A gente fala de hipertensão pulmonar em cachorro. Eu ia perguntar isso. Eu nunca atendi um gato, tudo bem que a nossa casuística de felinos ainda é baixa, não sei se você já viu algum, mas assim, eles podem desenvolver hipertensão pulmonar, só que isso é tão pouco estudado que nós não temos nem os parâmetros de diagnóstico, de condução, de tratamento. Né? Então, isso já evoluiu bem no cachorro, mas no gato ainda não. E todas aquelas cardiopatias dos felinos, em algum momento, podem levar a sinais de hipertensão. Sim, os gatos têm Sim. dirofilária, mas de um jeito menos agressivo, né, do que os cães, e tem Gato doenças tem dirofilária? respiratórias também. É bem menos comum, mas pode ter.
O asma felino, né, gente, assim, tem tanta doença respiratória de gato, né? Sim, Assim, algumas até mais importantes que o cachorro, né? sim. Eu já tive paciente felino com CIV, que fez a hipertensão pulmonar. Porque, teoricamente, qualquer animal que tenha alguma alteração respiratória, como essas dos grupos dos caninos, vai acabar desenvolvendo fisiopatologicamente, faz sentido Sim, ter. Então, é provável que o gato também tenha, de forma uma casuística um pouco mais acentuada do que a gente imagina, sim, né? é Então, possível. E o consenso que a gente fala de 2020, ele é exclusivo de cães. entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu posso estar viajando assim total, tá? Na fisiologia, assim. Mas assim, olha, eu imagino que se o paciente ele tá com uma hipertensão, né, pulmonar, a gente pode, consequentemente, ter um acúmulo, né, de sangue ali naquela região cardiopulmonar, ou não. Porque eu fico pensando assim, olha, isso vai gerar uma alteração de pressão sistêmica nesse paciente, uma hipotensão a ponto do sistema renina-angiotensina-aldosterona tentar controlar isso, ou nada a ver, assim. Pode chegar nessa fase de afetar a circulação Isso. sistêmica quando eles fazem insuficiência do lado direito. Então, vamos imaginar uma seguinte situação: o paciente tem hipertensão pulmonar pré-capilar, então ele tem aumento de pós-carga no VD, o VD no início ali da doença ele consegue manter um débito para a circulação pulmonar, mas é muito comum, inclusive uma das causas de pior prognóstico ali, aumento da mortalidade na doença, a disfunção do ventrículo direito. E eles fazem insuficiência cardíaca congestiva direita, entram em ascite, efusão pleural por causa disso. E aí, nessa condição, o débito, o volume de sangue ejetado do ventrículo direito para a circulação pulmonar reduz muito. Isso impacta na parte esquerda ali do coração. Então, se o ventrículo direito não está ejetando uma quantidade de sangue adequada para a circulação pulmonar, vocês concordam que o ventrículo esquerdo não vai receber uma quantidade adequada, né? Então, o volume, o retorno venoso para o ventrículo esquerdo ele cai muito e aí o paciente vai ter prejuízo então da perfusão sistêmica, porque se não chega volume, né, sangue Foi que oxigenado eu no tava. ventrículo esquerdo, esse Entendi. ventrículo esquerdo não vai distribuir sangue oxigenado para a circulação sistêmica. Então, essa é uma das causas. E além disso, quando o ventrículo direito ele dilata na a disfunção do ventrículo direito, na insuficiência do ventrículo direito, isso impacta também ali, porque eles compartilham o septo interventricular, eles compartilham o mesmo espaço dentro do saco pericárdico, então o ventrículo esquerdo ele sofre muito, assim, ele não consegue relaxar bem para recolher sangue, então tem a parte de redução de fluxo que está chegando e a incapacidade ali de acomodar também bem esse volume que tá chegando, vai reduzindo. Entendi. E muito Agora mais aí, coisa. agora aí pensa uma coisa, gente, porque às vezes a pessoa pode pensar hipertensão pulmonar, hipertensão sistêmica. É o Aham. contrário. Hipertensão pulmonar, ele está desenvolvendo insuficiência direita, esquerda, o paciente cardiopata faz e hipotensão. Hipotensão. Foi por isso que eu fiquei associando, porque teoricamente ele vai. A quantidade do sangue toda vai ficar lá, né? Vai faltar sangue, eu tô falando de forma bem genérica, vai faltar sangue na parte sistêmica. Eu imagino que o organismo vai tentar fazer toda uma compensação com o sistema renina-angiotensina, e no final de tudo vai fazer uma vasoconstrição no organismo e vai lascar mais lá pro pulmão, porque lá já vai estar vasoconstrito, teoricamente. E vai Piora a piorar mais congestão. ainda. Sim, Piora a a gente congestão. fala que esse é o espiral da morte. Então, Aham, assim, é um ciclo que reforça a disfunção ali entendi. do coração. Na medicina, tem um colega que a filhinha dele ele tem algumas alterações cardíacas. E a filha dele tem uma hipertensão que ela foi amenizada porque a paciente, né? A filha dele tem uma alteração congênita. Se eu não me engano, ele tem alguma abertura, provavelmente, ali no septo interventricular. Isso alivia essa alteração, essa hipertensão pulmonar. E isso pode acontecer também no canino, e aí o ideal é que não corrija também, ou não, a gente não tem essa ideia aqui na medicina veterinária?
o tratamento das congênitas na veterinária, ele é muito rudimentar quando a gente pensa na medicina, né? Que na medicina até as cirurgias intrauterinas são realizadas, Entendi. não é isso? Aham. Mas a gente pode usar o exemplo aí que a Monique falou dos pacientes do grupo 1, né? Que são os pacientes que têm as congênitas. Sim. É melhor utilizar flebotomia, utilizar o próprio fluxo auxiliar ou alternativo anômalo que aquela cardiopatia congênita está fazendo, do que entrar com sildenafil nesses casos. O sildenafil também pode piorar a situação. Entendi. Sim. Interessante. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, vocês falando isso, a viscosidade do sangue alta pode fazer hipertensão pulmonar ou não? Não, Não, ela né? só aumenta, ela está aumentando o trabalho. Então, aumento de viscosidade aumenta a pós-carga, Uhum. né? Então, por isso que o paciente que tem uma congênita que faz polistemia, quando a gente faz a flebotomia, melhora porque eu estou diminuindo pós-carga. Ah, entendi. É engraçado que, assim, na residência eu não só peguei congênito, eu peguei muita doença cardíaca, né, com eles. E, assim, não sei por quê, eu sempre pegava. E aí eu lembro que chegou uma época no final do R2, eu tava zerado já, então eu já tinha zerado as congênitas, né? As duas estenose, comunicação interatrial, interventricular, pentalogia de Fallot, PDA, né? Tinha tudo. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, eu peguei um cachorro com ascite, falei, eu vou avaliar, né? E aí eu peguei esse cachorro, tava com ascite, drenei a ascite dele, que eu olhei, tinha pulso jugular. E aí eu fui lá na Monique, né? Falei, não, Monique, olha aí pra nós, o que que é esse coração? E aí a Monique sempre encaixava meus pacientes, porque ela gostava. Eu sempre encaixo todo mundo. Eu acho assim, especial. Você, o tadinho. Rapaz, Sempre cabe mais. E aí a gente foi e fez uma avaliação e foi aí que eu, né, que assim, eu me atentei da possibilidade de hipertensão pulmonar, que esse cachorro tinha uma lesão, uma hipertensão pulmonar tão grave, eu nem lembro, a gente não conseguiu entender a causa na época, que ela fazia insuficiência cardíaca ativa à direita. Aí ela fazia pulso jugular dos dois lados, né, assim, ascite, infusão pleural, então assim, foi o primeiro contato, foi ver um animal com insuficiência cardíaca ativa à direita, e aí a gente diagnosticou que estava com tudo isso, né, e o lado esquerdo normal. isso. Então, às vezes, não é a apresentação clássica que a gente vai ver assim, né? Assim, vai descobrir outros momentos. Agora, um lembrete, que eu acho que os artigos dos últimos 5 anos têm trazido para a gente. Paciente com doença respiratória crônica deve ser encaminhado para avaliação ecocardiográfica, porque eles têm uma probabilidade grande de ter hipertensão pulmonar. E aí, como a gente já comentou, que nesses casos o sildenafil pode ser muito benéfico, então ele vai entrar de forma adequada nos protocolos, né? E aí, uma outra coisa muito interessante, que todo mundo pensa em bronquite crônica. Geralmente, a bronquite crônica sozinha não causa hipertensão pulmonar. Ela geralmente está associada a alguma outra coisa. Quem está muito relacionado e não se sabe exatamente a fisiopatogenia é a broncomalácia, né? Sim. Então, paciente com broncomalácia que vai lá Absurdo. fazer broncoscopia e que tem o diagnóstico, às vezes desmaia em virtude disso, ele precisa passar por uma avaliação e lá na cardiologia a gente vai conseguir verificar naqueles sítios que a gente já comentou que ele provavelmente está fazendo uma hipertensão pulmonar do tipo pré-capilar. E aí ele vai ser beneficiado, além de toda a terapêutica para a questão respiratória, do uso do vasodilatador. E aí, nesses pacientes, encaixa também aqueles pacientes com colapso de traqueia, tudo isso, né? Porque isso é frequente pra gente, né? Esse paciente, né? York com doença pulmonar crônica, com colapso de traqueia, às vezes a gente, né? Porque às vezes você escuta o coração não tem sopro, né? É raro, mas às vezes a escuta não tem, mas nesse caso ainda é indicado fazer o eco, né? Então, lembrar tanto das fibroses, né, pulmonares, a bronquite crônica, a broncomalácia, colapso de traqueia, problemas respiratórios crônicos graves, precisa visitar o cardiologista e fazer minimamente o ecocardiograma. O que pode acontecer? Quem é esse paciente? Geralmente ele é o paciente pequeno velho.
Posso chegar lá e descobrir que ele também é um cardiopata. Mas ele pode não ser um cardiopata, ser só um respiratório primário mesmo, mas já ter sinais de hipertensão pulmonar em virtude da doença respiratória. Prof, qual que é, você quer perguntar? Pode falar. Qual que é um prognóstico de um paciente desse? Toda vez que a hipertensão pulmonar aparece, ela está piorando o prognóstico. Tá? Então, tem alguns trabalhos bonitinhos da cardiologia que chega a dar números, né? Que, tipo, indícios de hipertensão pulmonar aumenta percentual de mortalidade em 20 e poucos por cento, 22%, 25%. Então, sempre vai ser um fator de piora de prognóstico. Tanto, independente da causa, né? Independente da causa, sempre um fator de piora de prognóstico. Depende muito da fase da doença, o prognóstico, né? Sim. Se tem disfunção de VD, se está fazendo insuficiência cardíaca congestiva direita. Qual que foi o seu trabalho do doutorado? O que foi a avaliação? Eu avaliei possível ativador da ECA2 na função do ventrículo direito. Entendi. Associado à hipertensão. Sim, no modelo pré-clínico de hipertensão pulmonar. Então, a gente induziu a doença com um modelo já bem estabelecido aí na literatura, e aí a gente fez tratamento crônico com ativador da ECA2. Esse trabalho vai ser publicado. Então, assim, Tempo. é a gente pensar que, de repente, daqui a alguns anos, a gente pode chegar aqui e estar falando não só de sildenafil, entendeu? Sim, Falando de um certeza. outro fármaco com uma outra via de atuação e que possa ajudar Uhum. Tomara. nesses pacientes. E por que esse ativador de ECA2 ele vai influenciar como No fisiologicamente? meu estudo de doutorado, ele influenciou ali diretamente no miocárdio do VD. Então, ele melhorou a função do VD. Eles não evoluíram os animais com hipertensão pulmonar para insuficiência de VD, comparando com os não tratados. Então, e isso na medicina também, né? A disfunção do VD, a gente já sabe que também é a maior causa de mortalidade na doença, na hipertensão pulmonar. Então, recuperar a função do VD melhora aí a expectativa de vida. Faz todo sentido, porque se o ventrículo direito está com dificuldade para jogar o sangue pro pulmão, né? Se a gente melhorar a função da VD, a gente tem Melhora, uma inclusive, melhora. a circulação sistêmica. Aham, interessante, legal, legal mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa. O Imobendan, ele não tem um efeito também de vasodilatação pulmonar ali? É mais na parte venosa, arterial, tem essa diferença ou não? Não, ele também faz inibição de fosfodiesterase, né? Só que, ao contrário do sildenafil, que é só 5, ele faz 3 e 5, né? Então, por isso que às vezes só ajustando a dose do Pimobendan eu tenho uma melhora no quadro daquele cardiopata que está fazendo hipertensão pulmonar, né? Agora, não faz sentido prescrever, por exemplo, Pimobendan para aquele paciente da hipertensão pulmonar do grupo 3 da doença respiratória, porque ele não precisa da inodilatação, né? Ele precisa só de uma vasodilatação arterial pulmonar. Então, por isso que ele está como tratamento para os cardiopatas, não para os pacientes com doença respiratória. Beleza. Então, assim, quando a gente fala de um paciente cardiopata que chegou a precisar disso, às vezes ele já está entrando no estágio D ali, que é aquele estágio mais refratário, pode ser, né, um caminho, né? Tá sempre caminhando para o pior prognóstico. Entendi. Agora, falando uma mirabolância aqui, né, que não está escrito em lugar nenhum. A Monique estudou no doutorado dela a parte histológica, né, inclusive de microscopia eletrônica, tal, de como que fica não só o ventrículo direito, mas também os vasos. Inclusive, ela nos apresentou um termo, né, que tem nos artigos que fala da muscularização dessas arteríolas. Então, aquela camada muscular média, né, vai ficar espessada. Por isso que ela é pouco complacente. Só que o que tem em volta? Inflamação, né?
Então, tem um infiltrado inflamatório importante na hipertensão pulmonar, que piora, que contribui para a piora clínica dos pacientes. Aí a gente vem para a cardiologia. Hoje a gente já sabe que as cardiopatias, elas são doenças crônico-degenerativas que ativam a cascata inflamatória. Né? Então, ativam os mediadores inflamatórios. Quem que a gente conhece do arsenal terapêutico que pode diminuir essa liberação das citocinas inflamatórias e do infiltrado inflamatório? Com evidência científica, ômega 3. Então, assim, eu não achei, não sei se você já viu isso, eu não achei nada publicado, mas eu não espantaria se lá na frente, quando a gente, em estudos antes, né, o estudo da Priscila, que a gente viu que o ômega 3 melhora a qualidade de vida, diminui citocina pró-inflamatória, diminui progressão do remodelamento ventricular. Se a gente também descobrir, porque essa não era uma pergunta da época, que o ômega 3 faz com que o paciente demore mais a desenvolver hipertensão pulmonar. Ou quando desenvolve de uma forma mais branda, né, de uma forma menos deletéria para o desfecho clínico dele, né? Então, Tinha que estar na água, né? O ômega 3. tomamos, né? Aí eu vou falar do igual o Hugo, né, da Nefra, eu tomo. Eu também, então. Eu já tomei, tá? Assim, eu já jurei que você ia falar corticoide quando falou da inflamatório, né? Vitor, melhore. Né, professor? Melhore, Vitor. O corticoide ele pode ser usado em paciente cardiopata com tranquilidade? Ou tem alguma contraindicação? É só porque às vezes o doutor me pergunta isso, né? Doutor, o corticoide não vai acumular líquido, não vai inchar? Você está falando no tratamento de outras De coisas. outras Sim. doenças. Um paciente cardiopata está tratando outra doença. Que susto, tá? Vou te falar. Fiquei um pouco É. assustado. A gente teve um sinus arrest. Não entendeu? Tipo, que pergunta é essa? Ele atua principalmente na aumento da reabsorção de sódio, não é isso? É. Então, dependendo da dose e dependendo do seu paciente, porque em cada um a fisiopatogenia, apesar de ser igual, ela vai estar numa velocidade e num estágio diferente, você pode estar contribuindo para o aumento da pré-carga. Então tem que usar com cuidado. É porque eu falo isso. Então, assim, não é proibido. Aham. Não tem nenhum lugar que diga que é proibido. Mas você precisa se lembrar que iniciou, esse paciente precisa ser acompanhado, precisa ser usado com cuidado. É que eu falo isso porque assim, eu pego muito paciente velho com tumor intracraniano. E aí, esse paciente, às vezes, ele é cardiopata e vem em tratamento, que geralmente o tutor cuidadoso, ele faz o acompanhamento cardiológico, faz tudo. E aí, o tratamento, assim, de base para o tumor intracraniano é usar corticoide. Aí eles sempre me perguntam, doutor, não vai inchar o coração? Não vai, né? Assim, essa é a pergunta que eles vêm. E aí eu fico na dúvida, eu falo, tem nada a ver. Mas agora tem que ter Tem a que usar ver. com cuidado. O pneumopata também, né? Eu não vou falar isso, que É. eu vou ouvir falar não existe, né? Tem que usar com cuidado. E nas pneumopatias também, a gente, na maioria das vezes, é amigo do corticoide também, né? Nossa, Para tirar o corticoide. paciente da É a crise. vida. Então, os cenários, às vezes, né, exigem isso. Cardiopata, pneumopata, que O precisa. pneumopata, um artifício é a gente usar local, né? Sim, Atuação local e não atuação sistêmica. No seu caso aí é mais difícil fazer É. Não isso. dá, né? Tá, mas assim, aqui é um negócio importante. Ao invés de toda vez que eu tenho um paciente com doença inflamatória da árvore respiratória, eu não preciso necessariamente prescrever corticoide oral, Nebulização mesmo. né? Eu posso fazer uso local, é tão eficiente quanto, ou Uhum. sei lá, até mais, com menos efeitos adversos, menos efeitos sistêmicos. sim. Só, eu vou fugar o tema rapidinho, que hoje foi um assunto para mim. Eu peguei um paciente hoje, né, que assim, a gente tem, é muito importante a gente saber o tempo de minha vida do corticoide, né, que a gente estava utilizando. Que eu peguei um paciente que ele estava tomando
corticoide de depósito, né, o Depomedrol, que é metilprednisolona, né, que dura 14 Prolongação. dias, tomando todos os dias, né? Então, assim, Nossa, o corticoide, ele tem que ser realmente entendido, né? Tanto o receptor que ele vai agir, se é mineral, se é glicocorticoide, que isso influencia totalmente na doença, né, na resposta, quanto também o tempo dele, né? Acho que isso é importante, enfim, só um comentário aleatório. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa da hipertensão que vocês acham importante comentar? Eu acho que foi abordado tudo. Eu vou falar só uma coisinha que ela é mais científica do que usual, mas que a gente precisa lembrar, e isso vai aparecer, acho que mais para frente. O pessoal da Carolina do Norte estuda muito a parte genética. E eu acho que a genética vai responder muitas coisas ainda para a gente nas próximas décadas, né? Do ponto de vista da cardiologia, por muito tempo se criticou o inibidor de ECA, por exemplo, e hoje a gente já sabe que tem fenótipos diferentes de sistema renina, por isso tem algumas raças que não respondem tão bem. Essas raças eram super representadas nos artigos, então parecia que o medicamento não tinha um bom efeito. A mesma coisa pode acontecer com o sildenafil, tá? Então isso é um aspecto que o professor Joshua Stern tem levantado, que é da farmacogenética. Isso vai valer para todas as áreas, né? Mas como é a nossa área de estudo, então, às vezes, aquele paciente que está com o protocolo todo certinho, tá tudo ok e que ele não responde, às vezes a não resposta está na condição genética dele e não sim, nos outros fatores que a gente tem como controlar. Então, só legal. para ficar essa Explodiu lembrança. minha cabeça Sim. para tanta coisa aqui agora, porque Fala. falou em cardio, mas eu tô pensando em onco e não que de Triplex. traço, meu. Esse assunto Que aí. loucura, Esse realmente. assunto é Realmente. muito legal. É muito legal e hoje a gente não sabe nada, sabe um grão de areia Eu lembro disso. mesmo que os inibidores de ECA, né, tinham muitos estudos, me confirma se eu estiver viajando, mas tinha muitos estudos com Rottweiler, não era? E aí, o Rottweiler é um que tem alteração, que tem mais resistência No ou não? mundo, é o Cavalier King Charles Spaniel. Ah, Ele tá. tem um fenótipo do sistema renina diferente das outras raças. Então, Entendi. isso pode fazer com que eles respondam de um jeito diferente ou nem respondam. Aí por isso eles questionavam o inibidor de ECA, É, entendi. Nossa, loucura. Sim. Mas realmente mudou um triplex na minha cabeça aqui agora. é igual. Sim. Não sei se você estava pensando no mesmo trabalho, o trabalho do respiratório lá da broncomalácia é um trabalho lindo, Aham. são 260 pacientes, trabalho muito bacana. Aí, de repente, fala assim, que quem mais tem broncomalácia não é o braxcefálico, é o mesocefálico, não é? Aí eu achei estranho, porque a gente fica lembrando da panelada na cara, né? É. Aí você vai olhar a tabela. Você viu Sim. quantos braxcefálicos tem? Poucos. Aham. Perto dos outros, Sim. dentro dos 260. Aí Então, vicia, né? não estou dizendo que o Aham. trabalho tá errado, não tá, mas é dentro daquela amostragem, que foi grande, mas que não estava super representada por braxcefálicos. Entendi. Sim, a gente vê isso também no palato longo, né? A gente acha que quem tem Aham. palato longo é só o braxcefálico, mas não, a gente pega aí, né, várias outras raças que tem o palato lá, Aham. Raça dólica, cefálico, que mesmo? não é classificada em braxcefálico. E tem o Isso. palato A gente tem a longuíssimo. síndrome do braxcefálico, né? Que uma das É um dos representações é o componentes da prolongamento do palato. síndrome. Tem. Mas e aí, como é que você Mas define a qualquer clínica? animal pode ter o prolongamento do palato. Sim. E aí seria a clínica do ronco, aquele estridor Estertor. respiratório, aham. Ah, legal, não sabia disso. Sim. Também era uma doença mais exclusiva deles mesmo. Não, pode ter. Bom, pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês aqui hoje. Assim, eu acho que eles dão para todo mundo, né? Assim, parece que eu me senti dentro do coração aqui. De verdade, né? Tipo assim, eu entendi tudo, assim, a fisiopatogenia na minha cabeça, parece que eu estava desenhando no ar, assim, né? Consegue ser meigo às vezes.
Mas eu sou, né, professora? A cardio é linda. Cardio é top. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, mas antes de finalizar, a gente faz umas pequenas perguntas para conhecer vocês mais um pouco, né? Ah, É, e só para finalizar, então, Pode, o finaliza. assunto sobre hipertensão pulmonar, né, para o clínico que está pegando o laudo do eco, né, já que a gente começou com esse questionamento. Olha para o paciente, né? Não olha para o laudo. Então, a prof disse, né? A gente não trata o exame. Isso aí serve para todos, né? E na medicina tudo é probabilístico, né? A gente nenhuma doença a gente consegue, né? Não segue um padrão binário certo ou errado, ausência ou presença de doença. Então, aqui na hipertensão pulmonar, a gente de fato avalia probabilidade de ter. Então, quando o clínico pegar um laudo de ecocardiograma, olha o todo, né? Depois de avaliar a probabilidade, olha se tem alguma doença que pode ocasionar hipertensão pulmonar, olha para a clínica do paciente, se tem sintomas, se desmaia, se tem queixa de dispneia, tosse, né? E não tratar o exame. Isso é tão importante porque isso é meio que o básico, né? E quando a professora estava falando, inclusive, da farmacogenética, eu estava lembrando que ela falou assim: comece com a menor dose e no maior intervalo depois vai aumentando. Até porque você não sabe a individualidade do paciente, né? Então, ainda aqueles básicos do primórdio da clínica de trate o seu cão e não o exame, use a menor dose, é meio que o básico que a gente aprendeu, né? E até o próprio Hugo ele fala que o básico bem feito ele é perfeito, né? Então, assim, realmente eu acho que esse básico é importante, porque às vezes a gente fica focado no exame e o exame, né, ele não necessariamente deve ser tratado daquele jeito naquele momento. O paciente ele tem 1 milhão de fatores que envolvem, né, e que influenciam no tratamento. Então, hipertensão pulmonar não é sinônimo de sildenafil. Não. Tem que olhar além disso. Ainda mais agora que a gente está com muito paciente idoso, né? Cada vez mais, graças a Deus, a expectativa de vida está aumentando. E o idoso, ele tem disfunção endotelial. Então, e a ecocardiografia, né, tá cada vez mais disponível aí. A gente começa a ver em pacientes idosos algum grau de probabilidade ali de ter HP, mas nem sempre tem a clínica. E a tendência é que cada vez mais a gente vê nesses laudos uma predisposição, uma tendência a ter uma hipertensão. Isso. Ótimo. Então, mais alguma coisa? Não. Então deixa eu fazer. Tá muito boa, pode. Deixa eu começar com a pergunta, então. O Vitor já faz as perguntas, eu queria saber assim, hoje, se não fosse a veterinária, que outra profissão vocês escolheriam? A prof ia ser cozinheira, Nossa, será? degustadora de vinho. Nossa, sommelier. Sommelier. Isso. Guia turística, Ela tá falando tudo que eu seria. Monique. professora de yoga. Monique seria professora de yoga, verdade. Coisa que eu gosto de fazer. Artesanais. Artesanato. Eu ia dar aula Que bom. de yoga lá em Pirinópolis. Artesanato lá em Pirinópolis. Combina com você. O nome de um cachorro? Olga. Xícara. Não, vou mudar. Ah, Vou fazer minha homenagem póstuma a Amaro. quem é Amaro? Meu cachorro querido, meu labrador, Ah, é o labrador. que tá tatuado aqui. Ah, é o do uniforme? Ele é muito novinho, né? É linfoma. Eu conheço. Porque ela me conta muito essa história. Uma raça? Não fala Schnauzer, tô brincando. Um Vale Schnauzer. Uma raça que eu Eu tenho emprego. Tudo. Eu falei que eu só pra ter emprego. Meu orientador do doutorado já dizia, é nossa obrigação dar um poodle para cada pessoa. Afinal de contas, ele garante De muitos a longevidade e a perpetuação da veterinária. E hoje eu adiciono que sem ele o neurologista não vive, que é o bulldog francês, né? Assim, o neuro sem o bulldog francês ele não existiria. Jesus. O boxer tem tudo, maluco. Neuro, onco, card. Ele tem uma doença que tem o nome dele, cardiopatia do boxer. Você tá entendendo? É verdade. Verdade. É verdade. E você, a raça, o professor me falou. Você falou, você me oprimiu. Ah, só Não posso falar labrador, não posso falar schnauzer. pode falar.
Quando eu fiz o meu estágio em Londres, eu fiquei muito apaixonadinha no Jack Russell. Achei aquele cachorro incrível, muito bacana. É o do Máscara, né? É. Um filme. Nossa, Procurando Nemo. Procurando Nemo. Os Segredos dos Animais é bom também. Tudo que tem animal, todos os filmes. bugou minha mente. Qual que eu vou dizer, meu Deus? Tanto filme bom que eu assisti ultimamente, agora eu não vou saber. Labrador. Pra sempre ao seu lado. Nossa, É clássico do Labrador. esse é de assistir canulado. Internado. Filme assim, porque eu sou. Só Aí eu falei, que vou parar de ver. Eu não eu Sempre ao perco. seu lado não é o do Labrador. Ah, Labrador é verdade. Marley e eu, né? É mesmo. Sempre ao seu lado é o do Hachi, né? Que Ah. tem a estátua lá no Japão. Nossa, não vi Esse mesmo. filme é É igual fenomenal. aquele Sete Vidas de um Cachorro, né? Tem um É. filme assim, né? Eu Aham. também não vi porque eu sei que ele morre várias vezes. Eu falo, não vou ver, não. Já sofro A vendo gente um tem que cachorro. assistir Imagina sete agora vezes. o Resgate de Ruby. Sim, não vou ver também, provavelmente. Esse eu Choremos, não vi. pois tá no É. Netflix. Eu vou ver. Uma música. Assistir. Não ouço música. Não, eu sei que uma da Monique, toda vez que eu estou lendo ela, brota no bailão, por desespero. Você gostava? Posso falar do Pode Spotify, falar. as Eu músicas gosto que eu tô de qualquer escutando. música. Depende da fase, da hora do dia. Show. Nossa, tem umas músicas muito legais. Gente, por que vocês fazem essas perguntas e a gente A que esquece? eu tava ouvindo no carro agora era um álbum do João Gomes Dominguinho. Tô viciado Nossa, vai ter nesse show álbum. hoje. Hoje? Eu tô Hoje. ouvindo Nossa, muito vai dançar. Stephen Wilson Jr., Ted Swims, Uhum. Ted Swims. Quem mais? Ah, depende do dia. Eu tava ouvindo uns. É outro nível, assim, né? Nós três a bagaceira e a professora, né? E um livro? Eu sou multilivro, né? Vocês não vão saber o que é isso, todo mundo vai ter que procurar na internet Johnny Five. Johnny Five era aquele robozinho do filme que lia o livro assim correndo. Vocês têm que procurar isso, porque meu irmão me chama de Johnny Five. Então eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo. Atualmente eu tô lendo A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Tô lendo o Diário de um CEO. E tô lendo Leis Diárias de Robert Greene. E eu sempre leio a Bíblia. Então, tudo ao mesmo tempo agora. Eu vou lendo um capítulo de cada um. Você está vendo, tanto nós é bem. Ela lê por todos. Ela fala bem, Monique, também. Certeza. Nossa, leitura. Então ela deu um livro para cada um aqui, né? Se você falar. Monique? Livro de autoajuda. Eu adoro o Augusto Curry, aquele psicólogo. Gosto muito dos livros dele. Perfeito, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Querem falar mais alguma coisa? Não? Foi muito incrível. Você não perguntou qual bebida que a gente gosta mais? Perguntas. Vinho ou aperol? Desculpa, qual bebida? Depende do horário, Vitor. Até o meio-dia, Aperol. Este horário agora, por exemplo, vinho, uma cerveja IPA, que a Monique toma também. E a gente servindo café pra vocês, né? Sim. Temos que melhorar, né? Não? Eu ainda tenho Né? que Um shot, né? então, Um shot. investir. Dá uma ligada agora. Já que eu não vou no show do Dominguinhos. Ah, hoje. queria ir também, viu? Mas muito obrigado pela presença, tô muito feliz mesmo, tá? Nossa, pra mim, assim, é um privilégio, assim, incrível e realmente me senti dentro do coração, né, Vitor? Tá bom? Muito obrigado, tá bom? Obrigada Show. a vocês. A Bom, gente que agradece, né? Foi uma alegria passar essa tarde aqui com vocês. Espero novos episódios. Obrigada. Conta conosco. com certeza vai ter, gente. Muito obrigado.